uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, já não há mais a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doar a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Não há quem possa, é de sombra de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mão na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mão na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 oh. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Pai, do meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Muito obrigada, Henrique. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz com essa sala cheia desse jeito. Meu coração fica em festa. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marissete. A primeira informação, a maioria já sabe, é que nosso site foi hackeado, mas estamos trabalhando incansavelmente para que ele volte a funcionar, até melhor do que já era, com todas as informações, principalmente das nossas atividades. Enquanto isso, se vocês tiverem Instagram e quiserem lá ver as nossas atividades, tem lá diariamente stories, né, atualizados, publicações. Então, é só acessar @segaloficial, ok? E agora vamos à perguntinha crucial. Estão todos com suas garrafinhas em mãos, próximo a vocês?
Se não, ainda dá tempo. No final, a gente fluidifica as águas, né? Lembrem-se disso. É importantíssimo, é o remedinho que é colocado ali para cada um e realmente faz muita diferença. Eu sou prova viva disso, hein? Vamos para a escala de trabalho. A harmonização, como vocês viram, ouviram e apreciaram, é o nosso querido amigo Henrique, que está conosco, contribuindo aí para levar a música, que é a arte, que nós não vivemos sem, né? Então, ela toca aos nossos corações. E as músicas que ele costuma nos trazer faz esse complemento, e será complemento da palestra também. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, item 12. Os sãos não precisam de médico. É a nossa querida amiga Rose que fará a leitura. A prece inicial, a nossa amadíssima Dircineia, o palestrante, ele está aí, todo mundo está vendo ele agora, é o Garibaldi Teixeira. Ele é o autor do livro Nirvana, e está sendo vendido na nossa livraria do Segal, Livraria Humberto de Campos. E vai tirar um trechinho lá, né, o tema Mediunidade, do livro Nirvana. O passe e fluidificação das águas e a prece final será a nossa querida, e já está aqui também, Alba. Então, vamos passar para a Rose e em seguida a Dircineia, tá bom? Muito obrigada. Curtam. Vocês vão amar a nossa reunião de hoje. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, né? Como a Marisete Chamico já falou. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. O item 12, os sãos não precisam de médico. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser um atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Diremos, primeiramente, que a mediunidade depende de uma disposição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar, em virtude de seu livre arbítrio. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido a fala, senão aqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudo do que falantes. Deus concedeu faculdades ao homem, deixa-o livre para usá-las, mas sempre pune quem delas abusa. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos na nossa reunião pública. Senhor Jesus, nos cubra com seu manto de amor e luz. Fechemos nossos olhos e vamos abrir nosso coração e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que prepararam tudo para nós com muito amor. Que Jesus possa nos envolver com as tuas bênçãos, que possa amparar e auxiliar cada um de nós e derramar sobre nós energias de luz que nos tornem fortalecidos, calmos e serenos. Que possamos ter absorvido bem a leitura do Evangelho da noite de hoje e possamos colocar em prática estes teus ensinamentos. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga por nos auxiliar e amparar em todos os instantes de nossa vida. Obrigado, Mestre, por estar sempre conosco, nos intuindo, protegendo e iluminando. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Dircineia e Rose. Garibaldi. Vamos lá? Então, capricha aí, tá bom? Prazer e até daqui a pouco. Uma boa noite a todos. Obrigado ao Segal pelo convite.
que Deus possa nos iluminar e que possamos, ao fim dessa reunião pública, estarmos melhores do que começamos. Vamos falar de mediunidade, e no final eu falo um pouquinho do meu livro, então um passant, um resuminho do livro. E, bom, a mediunidade, como a gente, espíritas, já sabemos e já conhecemos, está em todo lugar, inclusive a gente tem muito contato com a mediunidade, através dos tratamentos mediúnicos, dos tratamentos físicos, assim como nas palestras, nas reuniões públicas, na verdade, através dos passistas. Há, porém, quando a gente fala com os nossos irmãos cristãos, por exemplo, os evangélicos e católicos, nem todos concordam da existência da mediunidade, né? E alguns, inclusive, não gostam nem de tocar nesse assunto. E embora o Livro dos Espíritas, ou, aliás, o Livro dos Médiuns, fale que todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra, que todos nós possuímos certa mediunidade, uns mais avançados, outros menos, muitos nossos irmãos ainda preferem não acreditar na mediunidade, né? Mas quantos de nós já, por exemplo, entramos em um ambiente e sentimos o ambiente carregado? Quantos de nós entramos em algum lugar e sentimos uma vibração ruim? Pessoas que às vezes acham que não tem mediunidade, acham que o nível de mediunidade é muito baixo. Mas quantas vezes, né, a gente sente uma vibração pesada de outra pessoa? O que é essa vibração? O que é esse sentimento que às vezes ruim que nos acomete, se não a própria mediunidade, né? Queria contar alguns casinhos aqui, até para ilustrar que até os nossos irmãos cristãos também apresentam casos de mediunidade, e ela, naturalmente, não é exclusiva do espiritismo, né? A começar pela criação do espiritismo. Ele foi criado através do caso dos irmãos Fox, que elas ouviam batidas na parede da casa, e depois, através da codificação delas, descobriram que uma pessoa tinha morrido naquela casa, que às vezes as irmãs Fox não eram espíritas, né? E eu queria aproveitar o gancho de uma palestra que eu dei um mês atrás, que um pouco antes na quarta-feira que antecedeu o Corpus Christi. E acho bem legal a gente falar dessas datas santas, né? Porque sempre tem um fundamento por trás dessa data santa, e muitas vezes esse fundamento ajuda até o fortalecimento da nossa fé. A historinha do Corpus Christi, trazendo de novo o tema mediunidade, na historinha existia uma freira que estava no convento, e em determinado momento ela chegou para o padre do convento e falou: padre, eu estou ouvindo com muita frequência a voz de Jesus. Eu estou sonhando com Jesus muitas vezes. E o padre, até então, não falou nada, né? Pô, tudo bem, o que o Jesus está te falando? Foi na minha última conversa com Jesus, ele me disse para a gente consagrar a comunhão. Tem algo muito importante que a gente tem que fazer para a comunhão. Comunhão, para quem não conhece na Igreja Católica, é aquele momento em que a hóstia é levantada, né, e ela se torna, para os católicos, o corpo de Cristo, né, assim como o vinho se torna o sangue de Cristo. E ela comentou isso com o padre, e falou ainda para o padre: padre, eu estou sentindo que o senhor vai ter alguma coisa a ver com essa comemoração em cima da comunhão. A conversa acabou por ali, se passaram alguns anos, algumas décadas, inclusive, e em determinado lugar, próximo da onde que era próximo do Vaticano, um padre estava celebrando uma missa, e na hora da comunhão ele levantou a hóstia e disse: esse é o corpo de Cristo. E na hora que ele levantou, houve um fenômeno de materialização, e a hóstia começou a sangrar. Começou a pingar sangue da hóstia. O sangue pingou na mesa que era usada para a cerimônia, e o padre rapidamente guardou aquilo tudo e despachou o mensageiro para informar o então Papa do fenômeno que tinha acontecido. O Papa em questão, inclusive, era quem? O padre que a freira tinha falado décadas antes. Ele tinha sido promovido dentro da igreja e havia se tornado Papa. Então, o Papa pediu que fosse feita uma comitiva da cidade onde a hóstia sangrou até o Papa. Essa comitiva foi feita, e quando a comitiva chegou em frente ao Papa, o Papa pronunciou Corpus Christi, que é o corpo de Cristo, né?
Então, é um caso, por exemplo, estou falando que aconteceu recentemente, né, o Corpus Christi, é um caso que exemplifica esses fenômenos extramateriais e dos quais a Igreja Católica, especificamente, se ampara muito nesses fenômenos, né? Que, de novo, dentre os católicos tem muitos que às vezes não acreditam na mediunidade. Para a gente ela é muito simples até, cotidiana. A gente tem grandes referências de mediunidade, como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros mais. Inclusive tem um novo filme, um novo documentário do Chico Xavier, acho que chama Chico Xavier para Sempre. Recomendo a todos que vejam. E eu queria contar outro casozinho, também não espírita, que vai também nesse sentido de exemplificar a mediunidade. Conheci uma pessoa chamada Tadeu. O Tadeu, a história do Tadeu é muito interessante, né? A história dele começa o seguinte: quando a mãe dele estava grávida dele, a mãe dele tinha 2 empregos, ela trabalhava em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, e ela engravidou de um homem que não era o seu marido. Ela não tinha um relacionamento fixo com o pai do Tadeu, e isso na década de 60, e a mãe do Tadeu decidiu, por toda a dificuldade, vender o seu filho. Importante dizer que naquela época não tinha sistema de adoção como tem hoje, e era comum, na época, vender crianças, que a família não queria mais a criança. Então, a mãe Tadeu decidiu vender ele, conseguiu uma família italiana que ia comprá-lo, e resolveu tudo certo, tudo acordado, toda a negociação fechada, tudo certo. Só que, próximo do nascimento do Tadeu, a mãe dele entrou em trabalho de parto um pouco mais cedo, semanas mais cedo do que o previsto, e ele nasceu prematuro. E a mãe e o Tadeu tiveram que ficar internados algumas semanas no hospital, até para o Tadeu ganhar força para poder fazer a viagem. Ele já ia, na sequência, ser levado para a Itália. Estava tudo certo, como eu disse, para a venda. O Tadeu foi ganhando peso, e no dia anterior da venda, a mãe dele estava hospitalizada também, né, junto com o filho. No dia anterior da venda, a mãe dele reparou que tinha como se fosse uma chefe de enfermeira que ficava passando sempre pelo corredor durante aquelas semanas, mas que ela nunca tinha entrado no quarto dela. E naquela noite ela entrou. E entrou e conversou com a mãe do Tadeu. Falou, porque todo hospital já sabia que Tadeu seria vendido, né? Eu vim falar para a senhora, a enfermeira falou, né, que eu acho que a senhora não deve vender o Tadeu. O Tadeu vai ser uma pessoa muito boa, ele vai ser um evangelizador, ele vai estar muito voltado para a igreja, e ele vai te ajudar demais quando a senhora for idosa. Então, acho que você não deve vender o Tadeu, vai ser difícil a sua vida, vai ser puxado, mas a minha recomendação é que você não o venda, tá? Foi embora. No outro dia, a família chegou, não só a família, o casal, mas tios e tias, que seriam os tios do Tadeu. E na hora de entregar o Tadeu, a mãe dele recusou a venda. E, naturalmente, deu todo aquele rebuliço no hospital, os parentes todos lá que tinham vindo da Itália. E, em determinado momento, a diretora do hospital foi falar com a mãe do Tadeu e falou: mas o que aconteceu? Estava tudo certo. Por que a senhora mudou de ideia? Ele falou: não, porque tem aquela enfermeira, e falou quem que era a enfermeira, ela veio comigo, conversou comigo ontem, e depois que ela conversou, eu decidi que não vou vender mais o Tadeu. E a diretora do hospital perguntou: mas que enfermeira? Aí a mãe dele explicou as características físicas da enfermeira, e a diretora falou: essa mulher não existe aqui no hospital. Não tem essa enfermeira aqui no hospital. Mesmo assim, a mãe do Tadeu estava convencida e quis ficar com o Tadeu. Bom, Tadeu cresceu então com ela. 20 anos depois, o Tadeu entrou de fato para a igreja católica. Começou a fazer pregação no Brasil inteiro. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos, a mãe dele contou essa história para ele ligou no hospital, tentou descobrir quem que seria possível enfermeira, não achou ninguém. Vida que segue. Passou um pouquinho, o Tadeu, já com 20 alguma coisa, anos, estava viajando de ônibus, e de repente ele conta que ele foi arrebatado por Nossa Senhora, que levou o espírito dele
para uma igreja lá em Brasília. Era uma igreja que ele morava em Brasília já, mas era uma igreja que ele não era a igreja dele, que ele frequentava. E ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer naquela igreja, mas não sabia o que era. Voltou para o corpo, vida que segue. Como eu disse, o Tadeu se tornou um grande pregador da igreja e viaja o tempo inteiro, viaja o Brasil inteiro pregando, como pregador. E ele começou, em determinado momento, a fazer pregações sobre a santidade da gravidez, a santidade do ventre, o quão importante é o filho, é a maternidade. E, de novo, viajou o Brasil inteiro. Em determinado momento, ele estava, acho que em Salvador, ele pregou lá num evento, e depois do evento, uma mulher veio falar com ele e falou: eu tenho que falar com o senhor, tem uma coisa urgente para falar com o senhor. Eu sou vigilante, hoje não era para eu estar aqui, hoje era meu dia de folga, e eu estou grávida, e hoje seria o dia que eu faria o aborto do meu filho. Mas ontem, quando eu estava arrumando a minha mala, eu tive uma visita de Nossa Senhora que falou para eu não abortar, que meu filho ia ser um filho muito bom, que meu filho ia ser da igreja, que meu filho ia ser muito bom para mim quando eu for mais velha, a exemplo do homem que vai pregar amanhã naquela igreja. Aí quando ele pregou, ela soube que era ele. Então o Tadeu não só ficou muito feliz pelo fato dela não abortar, como também teve uma comprovação da sua própria história. A mulher que ele nunca tinha visto na vida comprovou para ele o que a mãe havia dito, né, anos antes. Bom, como se não bastasse, né? Continua. Certa vez, acho que ele já tinha uns 45 anos, mais ou menos, até mais, ele estava em Brasília, ia ter um evento numa igreja em Brasília, ele tinha acabado de chegar de viagem, eu acho. O ponto é que faltou um dos pregadores daquele evento, faltou, e ligaram para o Tadeu. Falaram: Tadeu, estou precisando da sua ajuda aqui, o tema é esse, eu sei que você dá esse tema, estou precisando de uma mão aqui. Ele falou: não, mas eu estou muito cansado. Insistiram, ele acabou cedendo e foi. Quando ele chegou no evento, antes do evento, chegou uma mulher que estava coordenando aquele evento, de novo um evento católico, estava coordenando aquele evento, e a mulher falou: estou precisando falar com você, eu estou precisando que você faça uma oração comigo, faça uma reze comigo, aqui eu estou precisando da sua ajuda. E ele falou: depois a gente vê, que eu estou muito cansado, ainda tenho que fazer a pregação. E meio que dispensou ela, e realizou a pregação normal. E o Tadeu tem uma característica bastante peculiar, eu conheço ele. Eu tenho muitos amigos católicos, a gente acaba conversando e conhecendo as outras pessoas também. O Tadeu, quando ele vai pregar, no final da oração, no final da pregação dele, ele faz uma oração, e ele é muito intuído quando tem uma pessoa, uma mulher que vai engravidar. E a oração dele é bem forte, assim. Ele reza na oração final da pregação. Ele reza, agradece, suplica, e vem para ele a intuição, a voz que fala: e vai ter uma pessoa aqui que vai engravidar. Uma pessoa que não está conseguindo e vai engravidar. A conversa é desse jeito. A palestra estava sendo realizada num colégio, era na área de um colégio. Ele voltou para uma sala de aula para dar uma descansada, e alguém veio falar com ele de novo, da coordenadora. A coordenadora quer falar com você, coordenadora do evento. Ele: não, mas eu estou muito cansado, mas ela insistiu. Aí acabou que ele estava mais revigorado pela pregação, e falou: não, tá bom, vou recebê-la. Quando ela entrou na sala onde ele estava, ela veio com o marido, e na hora que ela entrou, Tadeu viu não só ela, mas ela sendo acompanhada por 8 bebês em espírito. Ele nem usa a palavra espírito. Mas a mulher estava sendo acompanhada por 8 espíritos de bebê. E aí, Tadeu tinha entendido naquela hora que a pregação que ele tinha feito, a oração, a pessoa era ela. E ele foi e comentou com ela: falou: eu estou vendo que você está sendo acompanhado por 8 bebês em espírito. Ela falou: Tadeu, é por isso que eu queria que você rezasse comigo. Eu já tive 8 abortos
Aquela igreja que ele estava, aquele local que ele estava, era a igreja que Nossa Senhora tinha levado ele quando ele foi arrebatado 20 anos antes. E aí ele entendeu o compromisso dele. Essa história que eu estou contando, de novo, é uma história católica, né, recheada de pontos mediúnicos pela nossa visão espírita. E até quem quiser olhar com mais detalhe a história dele, tem no YouTube. O Tadeu, a partir daquele dia, ele fundou um evento chamado Ventre Santo. Isso foi a realização que Nossa Senhora mostrou para ele de acordo com ele. Essa associação dele, chamada Ventre Santo, ajuda mulheres que são inférteis a conseguirem engravidar. Eu conheci 2 mulheres diagnosticadas inférteis que frequentam as reuniões dele, tem reuniões do Brasil inteiro, inclusive em Goiânia. Eu conheço 2 que conseguiram engravidar com o diagnóstico de infertilidade dos médicos. Então é uma associação, não sei se o nome é esse, mas enfim, tem no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, eu gosto de contar alguns casos não espíritas, principalmente quando o assunto é mediunidade, para a gente entender e a gente comprovar, né, que a mediunidade está em todo lugar. Nós todos somos médiuns. Independente do espiritismo em si, é claro que o espiritismo, né, ele tem uma vertente mediúnica muito forte, natural, né? É claro que a gente entra no curso espírita, o Segal tem, em outros centros também tem. Claro que a gente vai entrar no curso para ganhar força, confiança, equilíbrio, para depois a gente poder assumir um trabalho mediúnico, por exemplo, na escola de médiuns. É claro que a gente vai utilizar desse nosso talento, e isso é o dever da mediunidade, né? Usar o talento para o bem, usar o talento para ajudar, né? A gente acredita que até tem a palavra dos talentos, né? Deus nos deu esse talento mediúnico, não é para a gente enterrar debaixo da terra como uma pessoa dos talentos, né, fez, né? Que recebeu os talentos do Senhor. A gente recebeu a mediunidade para que a gente utilize a mediunidade em prol das pessoas, em prol dos espíritos que estão obsediados, ou que são obsediadores, né? A gente adquiriu a mediunidade, nos foi passada a mediunidade para que a gente colocasse ela em prática. E, de novo, os nossos irmãos cristãos e outros mais, né, também possuem essa mesma faculdade. Só que eles olham por outro nome e, às vezes, olham por outro prisma. Minha mãe é católica e uma vez meu filho estava... Toda vez que eu entregava deixava meu filho com ela, ele machucava. Ralava o joelho, uma coisa assim. Aí ela foi e levou... Esse filho tá precisando... O meu neto está precisando de uma reza. Aí, católica, né? Falei, vamos no centro lá que a gente dá um passe e a gente vê, né? Aí ela falou, não, mas no centro eu prefiro ir da igreja católica. Aí ela foi da igreja São Paulo Apóstolo, e lá tem umas 3 senhoras que são conhecidas, sabe aquelas senhoras rezadeiras? E aí ela encontrou com uma senhora dessa e contou a história. Toda vez que ele vem comigo aqui, ele machuca, ele rala, alguma coisa assim. Graças a Deus, machucados pequenos, né? E eu queria pedir uma reza pro meu neto. A senhora, vamos agora. E fez uma reza com ela lá, porque foi até muito comovente a oração. E a partir disso, meu filho quase nunca agora machuca com a minha mãe. Então, todos nós possuímos a mediunidade. Todos nós, independente de clero. Inclusive, filosoficamente falando, a gente tem vários filósofos que foram médiuns, né? O próprio, talvez o maior de todos os médiuns, o maior de todos os filósofos, Sócrates, né? Tanto que a gente fala de filosofia pré-socrática e pós-socrática. Sócrates, ele ouvia uma voz, que ele não sabia de quem que era, uma voz espiritual, que dizia para ele o que não fazer. Quando ele ia fazer alguma coisa que era errada, que, enfim, alguma coisa que não era certo que ele fizesse, a voz vinha para ele e falava, não faça isso. Então ele foi guiado a sua vida toda por uma voz do além. Tem outra filósofa muito famosa, inclusive, fundadora de algumas escolas filosóficas, como Sociedade Teosófica, e a própria Nova Acrópole também, para quem alguém já conhece, eu tenho ouvido falar. A principal fundadora, foram 3 fundadores, mas a principal fundadora chama Helena Blavatsky, tem vários livros escritos. Ela já foi dona de centro espírita na época dela, 1880, mais ou menos. Ela fundou centro espírita, e, inclusive, um dos livros dela que explodiu, um dos primeiros que explodiu de venda, chama Isis Sem Véu,
O Eisenhower, de acordo com o cofundador dessas instituições que eu comentei, junto com a Helena, chama Olcott, ele comenta que quando Helena estava escrevendo o Eisenhower, ela, por muitas vezes, entrava no estágio de transe, e muitas das caligrafias que eram escritas, que era todo, não tinha máquina de escrever, mal tinha máquina de escrever, eu acho que não tinha, mas era na folha, né? Muitas das caligrafias que ela escrevia eram diferentes umas das outras. Então o livro foi escrito por diversas caligrafias e ela estando em transe por diversas das vezes, assim como Chico Xavier ou qualquer outro médium que a gente conhece que psicografa cartas e livros e etc. Então, só para reforçar aqui, de novo, né, a mediunidade está em todo lugar. Agora, só pegar um gancho do meu livro. Meu livro, como foi comentado, ele acabou de chegar no Segal, é um livro até mais grandinho. E no livro eu conto a história de um médico protestante. O livro se passa em 1840. E ele trata de um médico protestante, inclusive, quase pastor, que fala, inclusive, em igreja, e que, durante a juventude, ele descobriu que ele tinha um dom de cura, um dom mediúnico. Não fala de mediúnico, mas é um dom mediúnico de cura. Ele também entrava numa espécie de transe em alguns momentos, nós estamos falando de 1840. Então, o conhecimento médico era incipiente, era inicial ainda, né? Então, ele encontra muitos casos médicos que ele não consegue atender por falta de conhecimento médico da época. E em alguns desses momentos ele entra em transe e, através do transe, ele consegue salvar ou cuidar daquela pessoa, ou tratar daquela pessoa. Então, o livro, ele convive, esse médico, relativamente bem com o seu dom. Ele nunca se perguntou por que tinha esse dom, ele aceitou a situação, o fato dele ter. Mas, em determinado momento, ele encontra uma pessoa diferente, era um negro diferente, claramente estrangeiro. E, num segundo momento, meses depois, ele encontra essa mesma pessoa num atendimento na casa dele, que lá não tinha muito hospital. Então, alguém bate na porta dele, ele vai atender, era essa mesma pessoa. E essa pessoa, de novo, como estrangeiro, não só afirma que sabe do dom que ele tem, era um dom secreto, ninguém sabia, nem a esposa dele sabia. Não só ele afirma que sabe do dom, como ele psicografa um texto para o médico. E o médico, antes seguro de si, ele se torna... ele fica bastante abalado por aquela situação. E, sem querer contar muitos detalhes, né? Mas a partir daquele momento, ele vai passar por uma série de desafios íntimos, tanto externos quanto íntimos, porque ele entende que aquela pessoa nem era cristã, e era uma pessoa não cristã que sabia mais do dom dele do que ele mesmo. Então ele fica bastante perturbado em meio à sua vida como médico, seu trabalho como médico. Ele acaba viajando para outros países. Então no livro ele passa pela Índia, pelo Nepal, inclusive passa pela França, onde ele conhece o Allan Kardec, inclusive. O livro se passa na época de Allan Kardec, e o Allan Kardec, nesse encontro, ainda o presenteia com o Livro dos Espíritos. Então, é um livro, é um romance, mas com muito suspense, com morte, autópsia, tiroteio, né? É num Velho Oeste que se passa o livro, em 1840, né? Então, como foi falado, tem ele na livraria, quem quiser, né, fica à vontade. E, inclusive, também no meu Instagram, caso alguém queira ver, tem um vídeo desse livro, e também, inclusive, eu fiz agora, para finalizar, até pegando um ganchinho e fazendo um convite também do próprio Segal, né? Eu participei do Infortúnio Oculto, que teve agora domingo, e fazia muitos anos que eu não ia Infortúnio Oculto, e aí, antes da pandemia, Infortúnio Oculto, a gente fazia algumas rodas, né, na oração, antes dos carros saírem, e fazia umas 2 rodas, uma dentro da outra, assim, de muitos trabalhadores, né? E dessa vez, nesse último domingo, até alguém comemorou lá, o coordenador, falou, nossa, que tanto de gente, mas era uma rodinha mirradinha. E aí comentaram que desde a pandemia o pessoal não voltou com força para o Infortúnio Oculto. Aí eu participei de um dos grupos, né? Inclusive foi bastante impactante, depois eu até falar sobre isso numa outra ocasião. Foi bem legal essas casas que a gente visitou, e eu fiz um vídeo sobre isso, né? Falei, vamos fazer do Infortúnio Oculto o que ele era antes da pandemia, né? Vamos voltar ao trabalho, é um trabalho muito importante, assim como todos os outros da casa. Então,
gostaria de agradecer de novo o convite e deixar esse outro convite para que a gente possa fortalecer os trabalhos da casa e trazer ele, e formar ele, resgatar ele nos moldes que a gente tinha e até maiores do que a gente tinha antes da pandemia, né? Então, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu penso que com essa palestra de hoje vai animar muita gente ao retorno ao Segal, aos trabalhos da casa. Assim, eu pensei em várias coisas para falar, mas você falou tudo. E eu fiquei muito curiosa para ler seu livro. Achei muito interessante o nome, eu entendi agora o porquê de Nirvana, pela explanação rápida que você fez do livro. Então, eu penso que vale a pena adquirir lá nas nossas livrarias do Segal. Tem a reunião pública presencial também, que lá na 240, lá nós temos a nossa livraria, e na T2, que é a Escola André Luiz, tá bom? No Segal. Livraria Humberto Campos. Ai, obrigada, Garibaldi. Henrique, é com você. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Obrigada, Henrique. Alba, minha querida, você não está no meu ângulo de visão aí. Cadê você? Então, eu convido a todos nesse momento, que depois dessa canção tão bela, da explanação, desse ambiente tão maravilhoso onde nós nos encontramos, apesar de ser virtual, a energia está à nossa volta, a energia de amor que vem de Jesus. Nós vamos, nesse momento, nos preparando para recebermos o passe. Que possamos agora, cada um de nós, trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus. Ele, com seu olhar meigo, estende suas mãos sobre nós,
sobre cada um de nós. E vai fazendo uma limpeza em todo o nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Vai tirando de nós o cansaço do dia, as dores físicas, as dores morais, espirituais, tirando o desânimo, a falta de fé, e vai limpando. À medida que suas mãos passam pelo nosso corpo, nós vamos sentindo essa limpeza. Tudo que não é bom para cada um de nós vai se desintegrando. E agora estamos sentindo mais leves. Nós vamos receber também das mãos de Jesus uma chuva de bênçãos em forma de gotículas de luz. Essas gotículas estão sendo derramadas e vão nos tocando, trazendo para nós a paz, o equilíbrio, a coragem, o alívio, o conforto, a fé, a esperança. E o nosso corpo vai sentindo essa energia de amor que vem de Jesus. Ele que é o médico dos médicos. Nós vamos nos sentindo curados, renovados, revigorados nesse instante. Porque Jesus é misericordioso. Jesus é amoroso. Apesar das nossas falhas de cada dia, Ele nunca desiste da gente. Então, Senhor, te agradecemos por isso. Te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, por estar conosco o tempo todo. Ó Mestre, te rogamos a tua presença em nossas vidas, Senhor. E que nós sejamos fortalecidos no teu amor, para que possamos sempre servir em teu nome e onde estivermos. Todos aqueles que estiverem à nossa volta possam sentir o teu amor através de nós. Mestre amado Jesus, nós vamos te rogando também, Senhor, que neste momento os laboratórios do alto, da natureza, seja retirado todos os fluidos necessários para transformar nossa aguinha que está aqui sobre a mesa em remédio, aquele remédio que cada um de nós necessita. O Senhor, na tua misericórdia infinita, sabe, Mestre, o que cada um de nós estamos precisando nesse instante. Então, que essa água seja agora o remédio que vai renovar nossas células, que vai trazer o bom ânimo e a coragem para seguirmos em frente. Obrigada, Mestre amado Jesus, por este momento, por tanta graça, por tantas bênçãos. Nós vamos encerrando o trabalho da noite de hoje, com muita gratidão em nossos corações, e na certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, hoje e sempre, que assim seja.